Veja, vai na linha do que disse aqui a senadora Vanessa. Eu quero dizer aqui que nós temos primeiro eu quero fazer uma comemoração. Há mais ou menos, eu era deputado federal em 1999 e nós já cobrávamos uma das formas de preservar a desigualdade no Brasil, que é a forma dos investimentos dos fundos e das áreas públicas. Se a gente pega quanto que determinados bancos fazem de captação no Norte, no Nordeste, e quanto que retorna de investimento pelas regras do tal livre mercado, a gente vê que é uma vergonha. Então, veja, eu fazia uma cobrança muito dura em relação à posição do BNDES. O BNDES, quer dizer, a região Nordeste, se Vossa Excelência for trabalhar pelo Norte também vai encontrar algo semelhante, a região Nordeste responde por 14% do produto interno bruto do Brasil, 28% da população brasileira. 28% da população brasileira. O BNDES investia, que é o Banco do Desenvolvimento social, ou seja, é o maior instrumento de desenvolvimento, é desenvolvimento social. Foi colocado um S lá, BNDES. Ele era BNDE, passou a BNDES. E esse S é de social, é para olhar para onde mais precisa. Pois bem, aplicava 6% do seu volume de investimentos totais no Nordeste. Bom, como é que vai ter desenvolvimento desse jeito? Se continua botando mais por mais desenvolvido. A gente pegava, e aqui de novo, não se trata nada em relação a nenhum estado, nem São Paulo, nenhum outro. Mas só para citar um exemplo, 60% no estado de São Paulo. Pô, como é que se eu coloco o instrumento de desenvolvimento do país para colocar 60% no que já é mais desenvolvido e 6% para 9 estados de uma região inteira menos desenvolvida, como é que vai ter desenvolvimento? Como é que nós vamos mudar a desigualdade? O instrumento de desenvolvimento contribuindo para mais concentração, não é, de riqueza, de investimentos, de desenvolvimento. Então, não dá. Como é que eu podia engolir isso? O que é que eu quero comemorar? Aqui, ainda governador, no começo do governo do presidente Lula, eu puxei esse debate no Fórum dos Governadores do Nordeste. E nós fizemos uma pactuação. A pactuação era, até 2010, virar o jogo, atingir pelo menos o PIB. E nós chegamos a 9%, subiu de 6% para 9% em 2010. O que é que eu comemoro hoje? Fechamos 2011 pela primeira vez na história com aproximadamente 14%. A primeira vez na história que o BNDES aplica no Nordeste o PIB. Agora, está longe do que é necessário, porque lá mora 28% da população. Se a gente quiser que se tenha desenvolvimento, senador Cristóvão, tem que ter a inversão. Então, veja só, e na quarta-feira, eu quero comemorar isso também e agradecer aqui ao presidente Luciano Coutinho, do BNDES. Uma reunião, como presidente da Comissão de Desenvolvimento do Nordeste, onde estava lá o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, com a sua equipe, e eu sou grato por essa abertura, o presidente do Banco do Nordeste, Jurandir, doutor Jurandir, o presidente de 4 fundos de pensão, que é o outro problema. Os fundos de pensão, eles são privados, mas eles têm, pela contribuição de empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, ele tem uma participação pública. Então, vejam, essas empresas, aí é que a distância é grande. Nós estamos falando de um bolo de meio trilhão de reais, que são os fundos de pensão. A gente às vezes fica falando aqui de merreca, de dinheiro, eu estou falando, por que a concentração no país é grande? Porque também aí os investimentos são concentrados nos lugares desenvolvidos. E aí a gente não vai mudar isso. E lá ontem nós pactuamos com a presença
da Agência de Fomento do meu estado, o ex-secretário de Fazenda Antônio Neto, foi pactuado a criação de duas coisas. A primeira, um fundo de desenvolvimento do Nordeste, um fundo de investimento e participação do Nordeste, um FIP. É um fundo em que, com dinheiro do BNDES-PA, com dinheiro do próprio Banco do Nordeste, mas também da Previ, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, da Petros, que é o Fundo de Pensão da Petrobras, com recursos da Valia, que é o Fundo de Pensão da Vale do Rio Doce, que também tem participação estatal, e com recursos do BNDES-PA, como eu disse aqui, estou esquecendo algum, Banco do Brasil, Caixa, e a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. Então, eu sou grato pela presença ali do doutor Ricardo Flores, do Carlos Borges, da Marcela, enfim, de todos que participaram daquele evento. Por que eu comemoro? Porque ali foi aprovado, e as decisões começam de uma decisão política, a criação de um fundo de investimento e participações, que eu espero possa alcançar já no primeiro momento cerca de R$1,5 bilhão de reais, para investimento em áreas não desenvolvidas, menos desenvolvidas, e de grande potencial, E aí, junto com isso, numa proposta do presidente do BNDES, me alegrou muito, porque foi do presidente do BNDES, ele apresentou a proposta de junto criar, com esse pool de organismos, uma empresa Nordeste de projetos. Porque tem uma coisa que eu reconheço, e digo aqui como quem foi governador do Piauí. Nós temos carências de bons projetos. Nisso, os bancos têm razão. O problema é porque são apresentados poucos projetos de qualidade. Bom, não é 100% verdadeiro, mas é um dos problemas que tem que ser resolvidos. E, a partir daí, qual é o conceito? Infraestrutura e investimento empresarial em áreas de grande potencial. Cito alguns exemplos. Nós estamos tendo a ampliação de canais artificiais, fazendo a integração das bacias, a integração da bacia do São Francisco, lá no meu estado. Nós temos a perenização de vários rios, assim como em outras áreas. Para dar um exemplo, a imagem que o Brasil tem ainda hoje do meu estado, por exemplo, e do próprio Nordeste, é uma imagem completamente distorcida. É uma imagem de terra rachada, é uma imagem de gente tocando jumento com âncora, carregando água, é uma imagem de retirante com a vara nas costas, com a trouxa na ponta, é uma imagem distorcida, de caveira de boi na beira das estradas. Essa é a imagem que foi publicada ao longo do tempo, nos livros, naquela visão que um dia a nossa elite fortemente trabalhou, do coitadinho. Nós não somos coitadinho de coisa nenhuma. Nós somos um lugar de povo competente, que quer apenas uma oportunidade. Deus foi muito generoso com o nosso Nordeste e com a nossa região. Nós temos potencial para petróleo, está lá, bastou fazer pesquisa, estão lá para todo lado, inclusive no meu estado, no Maranhão, no Piauí, agora no Rio Grande do Norte, no Ceará, Pernambuco, agora essa grande descoberta de novo entre Alagoas e Sergipe, na Bahia, que já era conhecida, tanto em terra como no mar, gás, agora a bacia do Parnaíba, como uma nova Bolívia na área do gás, basta fazer a pesquisa que se descobre, minério, está lá ferro, urânio, mármore, opala, diamante, nós estamos das grandes reservas de diamante. Agora, se não faz a pesquisa, isso vai ficar lá sem valer nada. Se não tem a ferrovia transnordestina, se não tem a solução de água, não só para consumo humano, animal, mas também para a industrialização, para a produção, para a irrigação, a produção de alimentos, seja com a fruticultura irrigada, seja nos cerrados, seja com a produção de eucalipto, seja com a produção de animais, nosso caprino, nosso ovino, nossa produção de mel, enfim, todas essas coisas. Então, veja, o que é que eu quero dizer? A ideia é que, a partir de uma ferrovia como a Transnordestina, ela passa numa reserva de ferro, tem que ter investimento ali, não pode ficar como reserva de mercado. Ela passa numa reserva de gesso, como ali entre Pernambuco, Ceará
Piauí, Bahia, na região de Simões, no Piauí, de Araripina, em Pernambuco, para citar 2 municípios de referência. Então, precisa transformar esse potencial em desenvolvimento. Então, veja, e aí a infraestrutura que for necessária e os investimentos com participação em que esses fundos podem participar com até 49% das empresas. Onde o poder público, essa é outra luta, estou lá do lado agora da Sudene, que Vossa Excelência certamente está trabalhando com a Sudan. Eu acho que o recurso da Sudene, ele deve servir como uma forma de incentivo à redução dos encargos. Quem desconhece que nós temos dos juros mais caros do planeta? Ora, se já não é fácil, com as taxas normais de juro, investir no Distrito Federal, que tem renda elevada, em São Paulo ou em outras cidades com renda mais elevada, vamos imaginar em Morro Cabeça no Tempo, no Piauí. Guaribas, Acauã, ou seja, municípios do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, ou mesmo das regiões desenvolvidas. Nós temos municípios com renda per capita de 2, 3 mil reais em Minas Gerais. Nós temos municípios com renda baixa em estados desenvolvidos. Então, qual é a lógica do que nós estamos trabalhando pela Comissão de Desenvolvimento do Nordeste? Precisa ter uma lógica para os investimentos dos fundos, como FAT, FGTS, dos fundos de pensão, esses que eu citei aqui, Previ e tantos outros, dos recursos dos bancos, ou seja, de cerca de R$1 trilhão que circula na economia do Brasil por ano. Há necessidade da gente ter um direcionamento. Qual é o direcionamento? Renda per capita. Renda per capita. Municípios brasileiros, a renda per capita média brasileira é de 16 mil reais. O Distrito Federal é 50 mil, para você ter uma ideia. A renda per capita de um município como Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, é em torno de R$ 2.100. Ou seja, você tem uma população no Brasil que a renda é 50 mil na média. Você tem outra população no mesmo Brasil que a renda é 2.100, 25 vezes abaixo. Então, está errado. É preciso mudar isso. Como alterar? Eu creio que, pelo que estamos trabalhando, precisa ter um direcionamento planejado para estas regiões menos desenvolvidas e vinculado à renda per capita. Todos os estados com renda per capita abaixo de 15 mil vão ter prioridade nesses investimentos, até ultrapassarem a renda per capita. Na proposta que estamos apresentando, nós estamos dividindo os abaixo de 15 mil e acima de 1.700, que é a mais baixa renda per capita do Brasil, é um município no estado do Maranhão. Então, você divide os municípios em faixas, em 4 faixas, de R$ 1.700 até R$ 5.000, de 5 mil até 10 mil, tá certo? Aliás, de 4 em 4 mil, de 1.700 a 4 mil, e a partir daí, a cada 3 mil, uma nova faixa, até completar os 15 mil reais. Qual é a ideia, então? Se eu tenho uma região dessa, que tem um potencial para o turismo, para o minério, para os serviços, para o comércio, para a agricultura, seja ela de sequeiro, seja ela irrigada, ali tem que ter um forte componente de incentivo. Quem investir ali vai contar com uma participação direcionada pública no empreendimento de até 49%. Ali, a taxa de juros e encargos vai até a zero. Pode, inclusive, onde o governo quiser, vinculado a produtores como agricultores familiares, aí para um subsídio maior do que já é hoje. Se a gente não tiver essa alavanca, nós vamos continuar direcionando os recursos para os mais desenvolvidos e o desenvolvimento não vai acontecer. Dentro dessa modelagem, eu tenho orgulho de dizer que estamos convencendo as áreas técnicas e de governo. Ainda ontem estivemos na Codevasf, junto com o doutor Guilherme, que está lá presidindo, o Solon, que também é da diretoria, estive antes com o ministro Fernando Bezerra. Vai ser lançado o Programa Nacional da Irrigação e, dentro desse trabalho, um modelo em que eu chamo modelo de central de cooperativa, em que um pequeno tem chance de
comercializar seus produtos no mundo globalizado, onde esse pequeno se organiza numa cooperativa ou numa associação, em que ele, com curso de qualificação, compreendendo daquela modelagem de organização e compreendendo com profundidade daquele produto, ele possa, através da sua cooperativa, da associação, ser parte de uma central de várias cooperativas, de várias associações, que tem uma base industrial com quem ele faz uma pactuação e, a partir daí, garante as condições de desenvolvimento. Cito aqui um exemplo, aproveitando aqui a presença do meu conterrâneo, o doutor Gustavo. Um dos projetos que nós estamos estudando é a cadeia de caprino e ovino lá em Campo Maior. Ontem o prefeito Paulo Martins esteve aqui conosco também, na mesma reunião, tratando desse tema. Ou seja, nós temos um grande potencial. O Piauí tem o segundo maior rebanho de caprino e o terceiro maior rebanho de ovino do Brasil. O primeiro é a Bahia, o segundo é o Piauí. Agora, nós estamos perdendo terreno. Se a gente não trabalhar de uma forma mais moderna, nós vamos, trabalhando de forma primitiva, ficar para trás. Então, vejam, a ideia é poder beneficiar o caprino aproveitando 100% do animal. Hoje, quando o produtor vende, ele está vendendo só a carne. Nós queremos que ele venda considerando carne, couro, osso, sangue, tudo, 100%. 100%, para ser industrializado. E ter uma base industrial que possa beneficiar o couro, que possa transformar sangue e osso, por exemplo, misturado com milho, misturado com soja, misturado com mandioca, em ração, que ele possa garantir que se tenha a condição da carne sair do frigorífico, no ponto de prateleira para qualquer lugar do Brasil e do mundo, e que essa agregação de valor tenha a indústria o compromisso de partilhar no mínimo 50% do que seria o lucro para o produtor. Se ele vende o animal a 150, que é o preço de mercado, ele recebe ali R$150 na entrega do animal. Mas se na industrialização ele gerou ali um lucro sobre aquele animal líquido de mais R$50, que ele receba no mínimo mais 25. Então, em vez de vender o animal por 150, ele está vendendo por 175. Isso nós já estamos fazendo no Piauí, com o mel, com o caju. Estamos agora trabalhando uma base de peixe, de piscicultura, é a Casa Apis, a Copo Caju e a Central de Cooperativas da Piscicultura de Bocaina. Essas duas primeiras na cidade de Picos. Só para citar aqui, para encerrar, um exemplo do efeito disso. A Casa Apis já é a maior indústria de mel da América Latina. A maior indústria de mel da América Latina. Por quê? Porque paga ao produtor mais do que o mercado paga. Paga o preço do mercado, que são R$5 o quilo, foi assim o ano passado, mais a participação no lucros de R$2 a R$3, que eleva o preço do quilo do mel ao produtor de R$5 para R$8. Se ele tem, para quem vender ali, a R$8, acima do mercado, então ele se torna um produtor fiel, motivado, incentivado, e é isso que está fazendo o crescimento. Hoje são cerca de 4.700 produtores que industrializam cerca de 4,5 milhões de toneladas de mel por ano. Então, nós somos hoje o maior produtor, o maior exportador de mel do Brasil, e mel orgânico, feito com qualidade, o que é muito importante. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer que eu acredito no Brasil, acredito no Nordeste, acredito no Piauí, mas eu não acredito no acaso. Eu acho que nós temos que fazer por onde. E o que eu estou aqui fazendo é cobrando. Quero colocar o meu mandato a serviço de que a gente tenha um Brasil mais justo, desenvolvido, mas desenvolvido em todas as regiões, em todos os municípios e em todos os estados. Muito obrigado.